Evangelho, Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, amigo adorado, que está sempre a Bem-vindos, boa noite. Estamos chegando ao nosso Evangelho, sábado. Estamos já aquecendo o Evangelho, preparando nosso coração, nosso espírito. João Carlos, boa noite, meu irmão. Daqui a pouquinho a gente já vai estar começando nosso Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Maria Helena, boa noite, bem-vinda também. Sejamos todos luz, um momento importante para a nossa encarnação e para o nosso planeta, e principalmente para o nosso país. Boa noite, Margarete Fernandes, bem-vinda, boa noite a todos, boa noite Margarete, já falei com o João Carlos, Maria Helena, 20 horas e 1 minuto aqui na nossa pátria amada, pátria do Evangelho, e nós vamos saudando a todos vocês, aos espíritos amigos que nos acompanham, e mais uma vez aqui estamos para dar prosseguimento ao nosso Evangelho. Vamos dar continuidade no capítulo Amar Vossos Inimigos. Que barra, hein? Amar nossos inimigos. Mas a gente vai pensar assim, mas já não tem inimigo? A gente que acha, né? A gente que acha que não tem. Às vezes até nem imagina que tem, mas sempre aparece de um lado, de outro. Sempre aparece alguém que não gosta do jeito que a gente conversa, do jeito que a gente age, do jeito que a gente faz as nossas escolhas. E acabamos arrumando inimigos, mesmo que a gente não perceba. E às vezes são aqueles que realmente querem de alguma forma nos prejudicar. E a gente sempre acha que é coitadinho, sempre acha que a culpa não é da gente, que o inferno são os outros, e vai deixando para lá. Só que a gente não pode mais pensar assim. O momento que a gente começa a entrar na doutrina de Jesus, a estudar o Evangelho do Cristo, não podemos mais pensar assim, que nós somos sempre vítimas, porque às vezes a gente acaba sim magoando muitas pessoas, não percebe, isso sem falar de vidas passadas, porque nós somos reencarnacionistas. A doutrina espírita nos mostra a reencarnação como uma lei divina, e partindo por esse princípio, a gente não pode jamais achar que fomos sempre as pessoas corretas, que nunca falhamos com alguém, que nunca ficamos a desejar para o próximo. Então a gente vai aqui no capítulo 12, Amai vossos inimigos, dando continuidade, que a Célia começou na quinta-feira. Ela fez o item 11, fez o 11 e o 12, o 10 e o 11. O 10 foi o ódio, e também não deixa de ser um princípio para chegar no duelo, que o homem vai fermentando, vai somando, vai adoecendo, a gente fica cada vez mais desequilibrado, e aí você aguenta e parte para as vias de fato, né? O duelo, a briga. Então, o item 10 do ódio,
E o item 11, o duelo. Então a gente vai prosseguir falando do duelo, para vocês verem como tem bastante importância para nós, e para Jesus, e para a doutrina. Nós temos até o item 16, falando mensagem sobre ódio. São mais 1, 2, 3, 4, 5 mensagens, e no final uma nota do autor, falando justamente sobre o duelo. É muito importante a gente estar prestando muita atenção, porque o duelo não se faz como antigamente, cada um com as suas armas, mas ideias, pensamentos, opiniões, e o duelo continua, infelizmente. Margarete, bem-vinda, boa noite. Estamos aí somando para o nosso evangelho. Então vamos lá. Hoje tem 2 poesias, hein? Quem ficar até o final vai ter uma poesia do duelo. E no meio a gente vai falar uma outra poesia que também tem a ver. Tá ok? Vamos lá então. A mensagem que a gente vai falar agora, vai comentar, ela foi colocada nada mais, nada menos do que por Santo Agostinho, Paris, 1862. Sem dúvida, o duelo pode ser, em certos casos, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é, incontestavelmente, a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as doenças. Cristo disse que mais coragem em ter a face de ser do que ser vingar. Cristo não disse a Pedro no jardim das oliveiras: empunhai vossa espada, pois a espada pela espada perecerá. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Meus filhos, o que é efetivamente esta coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, que brame a primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, pois sempre no fundo de sua consciência uma voz gritar-lhe-á: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar a minha honra, dirá ele a essa voz, mas ela lhe responderá: quiseste salvá-la diante dos homens. Por alguns instantes que te restavam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto sangue então vos pedirá o Cristo para todos os ultrajes que recebeu? Não apenas o feristes com a lança e o espinho, não apenas o pregaste numa cruz infamante, mas ainda, e no meio de sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhes eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, o foi pedida? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos, como ele: perdoai e orai aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, levantar-se-á furioso e tratar-vos-á como um covarde. Levantai então a cabeça e mostrai que o vosso rosto não teme ele também carregar-se de espinho e a exemplo do Cristo. Mas vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio que supostamente autoriza um falso semblante de honra, que não é senão orgulho e amor próprio. Criando-vos, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Deu esse direito somente à natureza,
para se reformar e se reconstruir, mas a vós ele sequer permitiu que dispusesseis de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado em sangue quando chegar a Deus, e a um e a outro, o soberano juiz prepara rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que diz a seu irmão, Raca, quão mais severa não será a pena para aquele que aparecer diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Como eu falei no início, mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. É muito assim forte essa mensagem, mas tem que chacoalhar mesmo o nosso interior, nosso espírito. Quem chegou aí, boa noite. Tá chegando gente aí, boa noite. A Marta, boa noite. Maria, Orbélio, boa noite também. Mas tem que ser assim, chocante e forte. Porque a pessoa, o ser humano, qualquer coisinha está se irritando. Tem aquela história que fala assim, meu pavio é curto, eu não tenho paciência. E vem o outro e fala assim, nem pavio eu tenho. E começa já a começar assim um tipo de revolta, ódio, até mesmo chegar e não suportar mais e partir para as ofensas verbais. Isso mesmo que vocês estão pensando na rede social, principalmente nesse momento agora. As ofensas verbais e depois, se você conhecer pessoalmente, talvez até mesmo ofensa física. E daí pode até mesmo chegar a fazer uma besteira. Por isso que as mensagens que nós temos na doutrina são realmente bem assim fortes, para a gente poder entender que o duelista, ele não tem o direito de tirar a vida nem a dele, quanto mais a do outro. E mais mesmo assim, a gente não tem esse duelo hoje em dia, como era antigamente o costume, em praça pública se duelava, mas a gente ainda fica fazendo duelo de opiniões, de xingamentos, de escárnios, apontando o dedo, provocando, e isso acaba com que a pessoa acabe se envenenando de tanta ofensa que ela recebe. Pode chegar no ponto de ela cair numa depressão, numa angústia, numa revolta, ou até mesmo querer se encontrar com o oponente e, quem sabe, quer resolver ali no popular, na porrada, né? E aí fica o famoso duelo, onde um dos dois pode perder com certeza muito. E aquele que acha que vai ganhar com isso, com certeza está muito enganado. Defender a honra? Que honra? O orgulho? Esse que fala mais alto. Mesma coisa quando se tinha o direito de matar por amor. Na nossa lei, antigamente, a pessoa podia matar quem fosse pego em adultério. Claro que o homem queria matar a esposa quando estava em adultério. E era, às vezes, absolvido em legítima defesa da honra. Que honra é essa? Que mundo nós estamos, em que século nós estamos, para achar que isso é correto perante qualquer lei? Mas Jesus deixou bem claro, nós precisamos realmente perdoar, ter paciência, tolerância, não podemos ficar mais brigando por opiniões diferentes, porque se continuar assim, a gente vai retroceder. É como se fizesse uma viagem no tempo e nós voltássemos para as cavernas, arrastar as mulheres pelos cabelos, fazer fogo com pedra, caçar para poder comer ali a carne praticamente semicrua e ficar ali achando que tudo está certo, se escondendo da chuva, se escondendo do calor intenso, vivendo com grupos pequenos e sempre odiando o próximo. Então, para vocês que estão até aqui comigo, antes de passar para o item 13, a gente vai ter a primeira poesia da noite, que ela está sendo usada esse mês nas palestras que a gente está fazendo nas casas, porque é uma mensagem que nós precisamos nos respeitar, encontrar nosso equilíbrio, para que a gente não fique emanando pensamentos negativos, de ódio, de rancor, de angústia, porque isso vai afetar muito em volta de nós, nossa psicosfera, nossa mente, no planeta, porque milhões de pessoas pensando de uma forma negativa vai fazer uma egrégora cada vez mais carregada de energia densa, dificultando até mesmo
o auxílio a nós mesmos dos espíritos de luz, fazendo com que o mal fortaleça. Por isso nós temos essa poesia chamada Ainda Somos Bárbaros. Mais de 2000 anos do Cristo, nos ensinando que somos irmãos. Esquecemos tudo num instante. Esquecemos que somos cristãos. Dividimos a humanidade por cores. Dividimos pela riqueza ou miséria. Excluímos a quem não temos amores e revivemos o ódio como feras. Na barbárie, a força e o poder eram a lei para toda a humanidade, e quem ousasse o fraco defender era também desprezado pela sociedade. Precisamos respeitar as diferenças. Ainda não conseguimos a todos amar, mas se Jesus Cristo é a nossa crença, precisamos compreender e perdoar. Bater no peito e dizer sou cristão e desprezar o próximo por ideologia, este não é o amor de irmão, é somente a mais pura hipocrisia. Vemos muito porque somos ainda imperfeitos. Então, antes de olhar para o próximo, encontrar essas qualidades negativas, vamos olhar para nós mesmos e perceber se realmente a gente está sendo um bom cristão ou está batendo no peito e desprezando os irmãos. A minha orelha é a primeira a ser puxada. Não fique com vergonha, porque todos nós temos nossos altos e baixos. E às vezes, sem perceber, com uma simples opinião, a gente acaba fazendo o quê? Colocando sentimento anticaridoso. Um sentimento que vai provocar em alguém ou em algum grupo um sentimento de desprezo, de dor, de revolta. Por isso, vamos olhar muito bem as nossas atitudes, nossos pensamentos e as nossas opiniões. Temos que ter opiniões? É claro que sim. Precisa ser igual? É claro que não. Eu volto a falar. Se não houvessem opiniões diferentes, não haveria progresso na Terra. Opiniões diferentes, um bom diálogo, uma boa conversa e que se adaptem às necessidades do dia a dia, respeitando a todos. Então vamos dar sequência no Evangelho. Nós lemos o item 12, comentamos a mensagem de Santo Agostinho e ainda sobre o duelo, o item 13. Olha só como tem muita mensagem. Dessa vez ela vai ser de um espírito protetor, Bordeaux 1861. Não foi nem divulgado o nome do espírito que deu a mensagem para Allan Kardec. Olha lá. O duelo é como outrora o que se chamava dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. E, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas em água fervente ou submetidos ao contato de ferro em brasa para pôr fim às suas disputas e dar razão àquele que melhor suportasse a prova, julgaríeis insensatos esses costumes. O duelo é ainda pior que isso. Para o duelista emérito, o duelo é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, pois ele está seguro do golpe que desferirá. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas isso não é, sob uma outra forma, a volta ao julgamento de Deus da Idade Média? Ainda que, naquela época, era simplesmente menos culpado. O
julgamento de Deus, ingênua, é verdade, mas assim a fé na justiça de Deus e não deixar sucumbir um inocente, ao passo que no duelo confia-se na força bruta, de tal sorte que é frequente o ofendido a sucumbir. O amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho. Quando serei substituído pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo deu exemplo e preceito? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Mais uma vez, a gente vê uma outra mensagem chamando bastante atenção sobre o duelo. Vamos supor que a pessoa mais forte ofende o mais fraco. Vai ter o duelo, o mais forte vai lá e massacra o mais fraco. O mais fraco foi o ofendido. Ele teve justiça? Não teve, porque ele não estava preparado para lutar. Então foi mais uma questão física, de habilidade. Então daí não foi feita a justiça, e simplesmente o orgulho do mais forte, porque sabia que podia caluniar o mais fraco, pois se houvesse duelo, ele teria 99,9% de chance de acabar sendo vencedor. Então somente quando essa lei de justiça, de amor, de caridade estiver de uma forma nata já dentro do nosso coração, não basta ser imposta a lei pelo judiciário, não adianta. Enquanto as pessoas não tiverem isso dentro da sua consciência, elas vão continuar cometendo esses crimes, assassinos, coisas totalmente fora do padrão, que não basta a lei, é preciso que o povo realmente aprenda. Quando tivermos um planeta de divisões, de celas, de advogados, de policiais, terão outras atividades, é claro. Não vou ficar desempregado, não, porque eu vou estar num mundo mais evoluído, é claro. Somente quando chegar nesse tipo de planeta é que a gente pode dizer realmente o homem aprendeu a amar e se respeitar plenamente de uma forma natural e espontânea. São 20 horas e 21 minutos. Dá para ler mais uma mensagem, né? Do duelo. Hoje é só do duelo. Vamos preparar no coração aí para você pensar. Será que eu faço algum duelo com alguém ainda? Será que eu estou ainda desrespeitando a ideia de alguém? Mandando energia assim, em forma de raios, em forma de caveirinha? Aquelas... Pss, né? Isso é um duelo também. Vamos analisar o nosso pensamento, nosso relacionamento, nossas conversas, para ver como a gente está agindo. Estamos fazendo o duelo do século XXI. Aquela pessoa que não coloca uma luva, não pega uma arma, não encosta a mão em ninguém, mas manda uma energia, às vezes, muito mais danosa para aquele que está ali do outro lado. Mas esquece também que essa energia, com certeza, voltará também para o emissor de uma forma talvez 4 vezes maior. Pois é, semelhante atrai semelhante. Não esqueça disso. Então, seguindo aqui no item 14, é a opinião de outro espírito sobre o duelo. Dessa vez, François Xavier Bordeaux, 1861. Ainda sobre o duelo. Que opinião terão de mim? Dizei-vos frequentemente. Se eu recusar a reparação que me é pedida, ou se eu não a pedir a quem me ofendeu, loucos como vós, os homens atrasados, censurar-vos-ão, mas os que são iluminados pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agistes segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, devido a uma palavra, muitas vezes dita à toa ou inofensivamente, por um de vossos irmãos, vosso orgulho fica melindrado. E respondeis de maneira picante, e eis uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai a vós mesmos se agis como cristão. Quem faz isso hoje? Na hora a gente nem lembra. A gente só vai lembrar depois que fizer
a ofensa, depois que pensar, depois que agir. Mas o ideal é a gente perguntar para a gente ali na hora, né? Antes de soltar o nosso veneno, pensar o que Jesus faria numa hora dessa. Chutaria o balde? Quebraria as casinhas lá dos camelô, do templo, das aves lá, dos animais? Ou Jesus toleraria, teria compaixão, respiraria fundo e falaria para si mesmo: eu não vou fazer nada que vá ofender esses irmãos, eu não vou soltar nenhuma palavra ofensiva, nem um pensamento ofensivo. Mas nós ainda não conseguimos totalmente ter esse tipo de pensamento. Mas pelo menos a gente já está sabendo e consegue talvez se arrepender assim que pronunciar aquela palavra. E aí vai conseguir o quê? Tentar se redimir através do perdão. Porque se você não expressa a palavra que vai ofender alguém, é mais fácil para você manter-se ali tranquilo. Porque depois que a gente faz a coisa errada, às vezes nossa vergonha é tão grande que até mesmo nos reconhecendo errados, o nosso orgulho não deixa a gente pedir perdão. Principalmente se for no meio familiar. É ou não é, pessoal? Não tem jeito. Temos que ter essa humildade mesmo. Iracildo, eu vi seu nome agora. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Então vamos virar a página aqui, continuando item 14. Que conta dareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Ou seja, num duelo você matar alguém da sociedade. Pensai no remorso de ter tirado a vida, ou seja, tirado de uma mulher o seu marido, de uma mãe seu filho, e dos filhos seus pais e arrimo. Certamente, aquele que ofende deve uma reparação, mas não é mais honrado para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de lamentar-se? Quanto ao ofendido, tenho de convir que, algumas vezes, pode encontrar-se gravemente atingido, seja em sua pessoa, seja em relação àqueles que o cercam. Não é só com o amor próprio que está em jogo. Porém, não é só o amor próprio que está em jogo, mas o coração está ferido e sofre. Porém, não apenas é estúpido jogar sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, mas além disso, mesmo ele estando morto, a afronta, seja ela qual for, não continuará existindo? Nós aprendemos, né? Morto o corpo, não é extinto o veneno. Porque é que acontece? Morreu, acordou no outro lado, ainda cheio de ódio, cheio de raiva, e vai querer achar de qualquer jeito aquele que sobreviveu ao duelo. Ou seja, não resolveu a contenda fazendo o duelo. Somente ficou mais difícil de se resolver. Principalmente para aquele que ficou encarnado. Pois ele vai estar assim, frágil, pois não vai estar enxergando o inimigo ou inimigos que estarão ali pronto para dar o troco. O sangue derramado não dá ainda mais fama a um fato que, se ele é falso, deve cair por si só, e se é verdadeiro, deve esconder-se sob o silêncio. Portanto, só o que resta é a satisfação da vingança saciada. A triste satisfação que muitas vezes deixa já nesta vida pungentes lamentos. Porém, se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? O ofendido morreu porque era mais fraco. Foi reparado alguma coisa? Não foi. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. E então desaparecerão todos os motivos de dissensões, e com eles os de duelos e de guerras, que são duelos de povo a povo. A guerra é um duelo que realmente todo mundo é envolvido. É um duelo. Estamos tendo duelos que não acabam mais.
Isso é o que? O estado de barbárie que o povo ainda está enfrentando em pleno século XXI. Parece brincadeira. Estamos lendo um livro aqui de 1861. A mensagem de 1861. E o duelo ainda continua em forma de guerras, em forma de brigas por pontos de drogas, em milícias e política, e a guerra continua, o duelo continua. Realmente é muito triste nós estarmos ainda no planeta, já está com o pé começando a regeneração, e vemos ainda à nossa volta tantos irmãos se duelando, se ofendendo, se odiando. Quando? Até quando estarei entre vós, como fala Jesus, ó raça incrédula e depravada? Até quando Jesus estará entre nós? Nos compreendendo, nos perdoando, dando oportunidade. Realmente é muito triste, mas ainda é o estado de evolução que uma boa parte dos moradores, dos espíritos encarnados, estão aqui na Terra ainda. Então a gente tem que orar muito por todos, por nós e por eles, e aguardar que eles vão ao tempo certo, entendendo o que é amor, o que é perdão, o que é respeito, e assim as coisas vão se modificando. Podem demorar o tempo que for, mas que vai acontecer essa transformação, vai. Ou se vai, porque eu creio em Cristo, creio em Deus nosso Pai, e essa é a lei da evolução. Eu acredito que a gente possa terminar 30 minutinhos, só tem mais um item. Vamos terminar? Assim, no próximo evangelho, a gente vai para o capítulo 13, que também é mais uma pedrada, que a mão esquerda não faça o que dá a vossa mão direita. Mas vamos terminar então. Item 15, Margarete, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, vocês estarem aqui me ouvindo, compartilhando essa energia, e vocês vão vibrar para um mundo melhor, com certeza. Vamos fazer essa corrente de amor para tentar doar o nosso melhor para poder diminuir a violência, o ódio. Nosso país, nossa cidade, nosso planeta precisa dessa transformação, e nós somos os trabalhadores de todas as horas agora de Jesus, do bem e do amor. Então, o item 15, o último item do Evangelho, falando sobre o duelo. Com licença, falei muito, espera um pouquinho. Elizabeth Cordeiro, boa noite. Item 15. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, uma causa leve, joga com sua vida, que ele vem de Deus, e joga com a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence, esse homem é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cupidez e às vezes pela necessidade, introduz-se numa morada para nela roubar o que cobiça, matando aqueles que se opõem à sua intenção. Este último é quase sempre um homem sem educação, que não tem senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Então a sociedade também é conivente com o duelo. Se ela desculpa aquele que foi o vencedor do duelo, porque ele honrou a sua própria pessoa, então a sociedade também, que o apoia, também é conivente. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por desculpa o arrebatamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar o mais seguramente seu adversário. É verdade que também expõe a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque se vê aí um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Porém, a coragem verdadeira, quando se está seguro
seguro de si mesmo. O duelo dos tempos de Bari nos faz o direito forte. Ela desaprende com uma apreciação mais sadia da verdadeira questão de honra. E à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Esta foi a mensagem 15 e mostra aqui aquele que rouba para comer e acaba matando alguém, ou rouba realmente por ter a sua necessidade ainda de furtar, de roubar, e mata alguém, é menos condenável que o duelista que faz um ato premeditado, que é a sua própria honra. Ele tem tempo de pensar e não pensa, vai lá e comete um assassinato, né? É um homicídio. Então, a justiça divina coloca mais peso para ele do que para aquele outro que roubou para a sua sobrevivência ou pelas suas más tendências ainda. É complicado, hein? Agora, para fechar, a conclusão. O item 16, que fala assim, ó. Anota. Os duelos tornam-se cada vez mais raros e se ainda se vêem, de tempos em tempos, dolorosos exemplos deles. O número não é comparável ao que foi outrora. Antigamente, um homem não saía de sua casa sem prever um encontro e, consequentemente, sempre tomava as suas precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no porte habitual, ostensivo ou escondido, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso seguir sua graduação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e munidos de lança, até o porte de uma simples espada, mais tarde transformada num adorno, um mero acessório de brasão e não uma arma agressiva. Um outro traço dos costumes é o de que, no passado, os combates pessoais tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje são escondidos. Nos dias de hoje, a morte de um homem é um acontecimento que comove. No passado, não se reparava nisso. O Espiritismo arrebatará esses últimos vestígios de barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e fraternidade. Que assim seja, né? Que a gente consiga, através da divulgação da doutrina espírita, das mensagens do Cristo e tantas outras, fazer com que o homem compreenda de vez que somos todos irmãos, que não podemos ficar pensando mais nesses costumes bárbaros e que temos que respeitar o próximo. Então, quem ficou até agora vai ter a segunda poesia. E quem não ficou vai ver outra hora. Claro, fica gravado lá, não vai ver ao vivo, né? Mas vai estar também a poesia que a gente vai fazer o fechamento, pode usar a fluidificação da água, o passe virtual também, tá bom? Então vamos lá. Mais uma água. Duelar ou not duelar, ou seja, plagiando to be ou not to be. Brincadeira, gente. Tô que tô hoje, hein? Duelar ou não duelar. Escolha as armas. Você me ofendeu. Vou acabar contigo. Agora és inimigo meu. Não quero duelar. Foi um mal entendido. Perdoe o meu falar. Vamos ser amigos. Amigo o quê? Está louco? Ofendeste-me há pouco e agora queres fraquejar? Não sou fraco nem forte, mas sei que a morte de nada vai adiantar. Vamos começar de novo. Tenhamos um pouco de calma, pois cada ofensa ao coração mancha mais um pouco nossa alma. Perdão é o caminho a seguir. Mesmo estando errado ou certo, a melhor forma para agir de quem tem o Cristo por perto. Muita paz para todos, que possamos realmente entender que somente entendendo
a forma que Jesus nos trouxe, o perdão, o amor, a benevolência, a caridade, é o que vai fazer com que a gente se torne melhor, que a gente compreenda melhor nossos irmãos, que compreenda melhor a nós mesmos e que sigamos em paz. Margarete Fernandes, eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. Agora a gente vai novamente pegar nossa aguinha, que deve estar próxima a nós, nossa garrafinha, nosso copinho. Vamos mentalizar nosso mentor, Jesus, mentalizar a equipe do amor fraterno, nossos irmãos espirituais, visitando a cada lar, fazendo aquele passe virtual, pode respirar, descer, Jesus, e essa mente porque está com a gente vai ouvindo mais nossa música e a água daqui a pouquinho. Muito obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado até agora. Lá no grupo tem bastante vídeos, tem o meu canal também, tem o YouTube, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos lá, tá chegando. Demora um pouquinho, mas vai. Estou aqui com o controle na mão aqui, colocando lá a música. Tá chegando. Vamos ter calma. Às vezes acontece essas coisinhas, né? Leonardo, tudo bem, meu irmão? Boa noite, querido. Estou tentando colocar aqui a água. Aperto aqui. Não nasceu aqui. Um pouco de paciência e a gente vai recordando que a gente falou hoje sobre o duelo. Nós lemos as mensagens do Evangelho sobre o duelo, recordando que não vale a pena ficar com confusão. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? A gente vai chegando lá. Mas, se caso a música não entrar, a gente vai fazer uma prece e vai fazer o quê? A nossa fluidificação da água. Tá complicado aqui, porque às vezes acontece isso. Mas vamos tentar mais uma vez só. Mais 5 segundos sentando, que a paciência é uma coisa, mas ficar até meia-noite não vale a pena. Vamos lá, vamos clicar de novo aqui. Vamos lá, agora vai, vamos lá. De novo. Vamos lá, gente, ajuda aí na vibração. Tá quase. Ao vivo é assim mesmo, né? Quem faz ao vivo faz assim mesmo. Então vamos fluidificar nossa água. Se a música entrar, entrou. Se não entrar, nós estamos já fluidificando nossa água. Pegue a aguinha de vocês. Aí, eu sabia que ele ia chegar. Mãozinha em cima. E vamos já agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, para que a gente consiga realmente ter a certeza de que o Cristo está aqui, trazendo para nós tudo o que nós precisamos, através da nossa gratidão, nossa fé e nosso amor. Agora vai. Vamos lá. Eu falei que chegava, obrigado porque teve perseverança, porque vibrou também comigo aí. Vamos lá então. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho
seu. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha. E assim vamos agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos amigos espirituais, por toda a frutificação da nossa água, por todo o passe que nós recebemos e que possamos estar realmente cada vez mais conectados com Jesus e com o amor. Muita paz a todos, vamos beber nossa aguinha e até a próxima semana, até a próxima oportunidade, se assim Jesus nos permitir. Muito obrigado a todos, muita paz, até a próxima.